Então fala pessoal, tudo certo? Me chamo Lucas Valina, eu sou profissional de investimentos Ambima. E no vídeo de hoje a gente vai ser um vídeo um pouco diferente que eu vou comentar com vocês. Vou começar um desafio de análise, tá? Que consiste em que eu tenho 10 minutos para analisar uma ação, analisar um fundo imobiliário ou algum ativo que vocês me sugerirem lá no meu Instagram, tá? Então eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e vocês mandaram sugestão de ativos para eu analisar em até 10 minutos. Claro que uma análise em 10 minutos não vai ser uma análise muito robusta, uma análise completa de um ativo, né? Não dá para fazer uma análise muito detalhada, até porque é pouco tempo, mas vai ser uma análise de fatores essenciais que a gente tem que olhar na hora de escolher um ativo correto, porque muita gente tem dúvida, me pergunta, Lucas, tal empresa é boa para se investir? Tal fundo vale a pena? Então eu quero que com essa série vocês tenham uma noção de como vocês olham os ativos, o que ponto você tem que analisar que são essenciais e entenderem que dá assim para você fazer uma análise de 10 minutos e conseguir fazer uma análise ainda assim bem inteligente com os fatores essenciais de cada ativo. Então antes de começar o vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e roda a vinheta. Então vamos lá, a gente começa o desafio em 3, 2, 1, vamos lá. Então a empresa que a gente vai falar hoje é a Marrille, tá? Código de negociação Leve 3. Marrille, o nome completo dela é Marrille Metal Leve e ela trabalha no setor de motores, tá? Tanto motores para carro quanto motores para caminhões, ônibus. Ela trabalha com vários fatores, não só a montagem do setor, mas a manutenção também do setor para empresas, né, e tudo mais. E a gente tem que entender primeiramente que o setor de motores ele tem 3 subsetores dentro dele. A Marrille está presente no primeiro setor, que é o setor que faz as peças do motor, né? Então ela só constrói as peças do motor e comercializa, né? Vende essas peças para quem vai montar o motor por completo, que aí já entra no setor secundário de motores, né? Que é as empresas que montam o motor e vendem para as montadoras de automóveis, né? Montadoras de caminhões, que aí sim pegam esse motor que já está montado e colocam no seu caminhão, colocam no seu carro, enfim, tá? E aí vendem o carro. Então a gente tem que entender que a Marrille ela tá no primeiro setor, que é o setor que faz as peças do motor. Então ela não monta os motores, ela só comercializa as peças. Ela fabrica as peças e depois vende, né? Então, primeiramente, ela vai comprar ali o metal, o aço para fazer essas peças e vai depois que ela monta essas peças, ela vai vendê-las, né? Para quem monta o motor por completo. A gente tem que entender que a Marrille ela tem fábricas tanto no Brasil e fábricas na Argentina, né? E ela depois dessas duas fábricas ela comercializa para o mundo inteiro. Então ela exporta, é uma grande exportadora das peças do motor para o mundo inteiro. Então ela não só comercializa para aqui, para a América, mas também para a Europa, para a Ásia, ela tem uma exportação muito forte, né? Eu peguei esse trechinho aqui do que ela fala dentro do site da própria empresa e ela fala assim que ela é uma empresa brasileira de autopeças, né, que atua na fabricação e comercialização de componentes de motores a combustão, né, interna e filtros automotivos. Então ela só faz os componentes do motor e ela não monta o motor por completo, né? E ela trabalha tanto na montagem de motores para carros quanto para caminhões, e está começando também a trabalhar um pouco dos motores de alta tecnologia. Então, alguns carros esportivos, ela já faz alguns motores de carro esportivo, como exportação para a própria empresa Ferrari, né? Então, carros mais esportivos e tecnológicos. Então, ela está começando ainda nesse ramo a trabalhar em componentes de motores mais tecnológicos e mais de esportivos, né? E também está buscando criar componentes de motores para motores elétricos, né? Já que são os carros do futuro, tá bem? O que a gente tem que entender dessa empresa é que 40% da receita dela vem do mercado externo, né? Então quase ali metade da receita da empresa vem da exportação, né? Do fato dela vender os componentes para os outros países. Então é muito forte, isso é um ponto muito importante da empresa, muito positivo essa exportação, porque ela consegue ganhar um mercado muito forte exportando, né? Então ela vende cerca de 28,1% para o mercado interno, ou seja, aqui no Brasil, na Argentina, onde ela fabrica, e 40% ela exporta muito para o exterior, né? Um ponto bem preocupante para mim na análise da receita da empresa é que 31% da receita vem do serviço de reparo, né? Então é um ponto da empresa de receita que não tem muita concorrência, porque serviço de reparo de motores a gente acha aos montes por aí, né? Então esse aftermarket, né, que eu estou colocando a imagem aqui para vocês,
de 31% significa dar reparo dos motores, né? Então, depois que ela comercializou as peças e as peças vão quebrando, ela faz o reparo disso e ela ganha um custo também por isso, né? Ela ganha uma receita a partir desse aftermarket, né? Depois que ela vende os motores, os componentes, desculpa. Então, eu não acho tão interessante porque tem muita competitividade nessa parte, né? Um ponto para a gente entender na empresa. E a empresa, parte da governança, ela está no segmento do novo mercado, né? Então, é um ponto bem interessante da empresa, porque o segmento de novo mercado é um segmento de listagem que atende uns componentes bem interessantes de governança, tal, para o pequeno acionista. Ela tem 100% de tag along, ou seja, ela protege em 100% o capital do acionista minoritário, um free float de 29,9% nas ações ordinárias, o que também é bem interessante, está na faixa do mercado de ações, né? A gente tem que entender que os controladores da empresa, 60% está nos sócios diretamente ligado na empresa Marrele Metal Leve, e os outros 10% está na parte industrial da empresa e também um pouco de exportação. Ela tem um sócio majoritário de 10% lá no exterior, tá bem? Ainda assim, é um controle que está todo na empresa, ela tem pouco controle do mercado e de acionistas menores, né? Então, é bem concentrado na empresa, o que eu acho um ponto até interessante, né? A empresa tem um domínio maior administrativo sobre as próprias ações, né? Agora, se a gente olhar a parte da avaliação dos consumidores e avaliação dos funcionários durante a empresa, que é bem importante, né? Na avaliação dos consumidores, ela é 2/10, né, no Reclame Aqui, o que torna ela uma empresa não recomendada, né? Então é bem preocupante a gente entender que os consumidores não gostam muito, às vezes, do serviço ou do tipo de atendimento que eles fazem aos consumidores, né? Já os funcionários, na avaliação do Glassdoor, eles colocam a empresa como 3,5 de 5, né? Uma avaliação até que interessante, que ela se preocupa bem com seus funcionários, a gente pode dizer assim, tá bem? Se a gente olhar agora a parte da DRE da empresa, né, que é a demonstração do resultado do exercício da empresa, que mostra toda a receita bruta, a receita líquida, o lucro operacional, enfim, da empresa, que é como é que a empresa está conseguindo lucrar em geral. E a gente consegue ver aqui que basicamente a receita líquida de vendas ela veio aumentando ali de 2018, né? Então, de 2017 para 2018. Eu peguei 2018 porque foi quando ela mostrou seus resultados em release para o mercado, né? Então, é o resultado mais atual da empresa. E a gente vai vendo que tanto o resultado bruto, o resultado operacional da empresa, ele conseguiu ser sim crescente, né? Então, é bem interessante, cresceu aí cerca de 14% o resultado operacional da empresa. Isso é bem legal, né? O lucro líquido também cresceu cerca de 12%, e isso é bem interessante, né? A empresa, porque ela se mostrou uma crescente aí pelo menos em um ano de 14%, o que é bem legal, tá? Se a gente olhar o lucro líquido anualizado da empresa, né, de 2010 até 2020 mais ou menos, a gente viu que ela teve uma crescente bem interessante do lucro líquido no passar dos anos, né? Só que em janeiro ela teve uma recessão bem drástica, vocês podem ver aqui no gráfico, que foi por conta do fator dela ter uma recessão um pouco judicial, alguns problemas com a Receita Federal também, o que causou um impacto muito grande no seu lucro, né? Ela teve que prestar muitas contas, e isso atrapalhou bastante a receita da empresa nos últimos anos, mas ainda assim é uma receita bem interessante que a gente pode colocar para a empresa. Depois dessa recessão, ela continuou voltando a crescer seu lucro líquido, e é interessante a gente ver também que ela é uma empresa que paga muito provento acima do seu lucro líquido, né? Isso é um pouco preocupante, porque a empresa ela paga muito mais do que ela lucra, né? Eu acho isso um pouco perigoso, ela pagar muito provento para o acionista, né? Ela pagar mais dividendo do que ela realmente pode pagar para o acionista, né? Então, para mim, isso é um pouquinho perigoso para a empresa, tá bem? Ela paga muito mais do que ela tem de lucro. E se a gente olhar algumas coisas como margem líquida da empresa, o próprio retorno sobre o patrimônio líquido, né, falando agora, a gente consegue reparar que a empresa ela teve uma margem aí ok, né, a margem líquida da empresa. A margem nada mais é do que quanto que a empresa lucra em relação aos seus custos, né, e sempre ficou cerca de 10%, 0,2% naquela ano 2017. É uma margem líquida ok, não acho tão boa, mas dá para passar. E o ROI dela é um ROI bem interessante para o setor, assim, tá? De 17%, 22%, 20%. É um ROI bem agradável para o seu setor. Um ponto bem interessante que a gente tem que ver da empresa é que o caixa da empresa não é tão grande, né? Então é um caixa que ele é um pouquinho perigoso comparado à sua dívida. Então, apesar da empresa ter dívidas de longo prazo, o caixa dela ainda é bem pequeno comparado à sua dívida, o que pode surtir algum problema administrativo no futuro da empresa, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas ainda assim, se a gente olhar a dívida líquida sobre o EBITDA da empresa, é uma dívida líquida muito boa, tá? De 0,6, 0,4, e que a gente vê que uma dívida líquida ok é quando fica em
cerca de 1,5 para baixo, né? Então é uma dívida líquida bem tranquila, ainda assim ela consegue controlar bem a sua dívida, né? Se a gente ver aqui uma análise de payout da empresa, ela paga muito dividendo, né? Como eu falei, ela já chegou a pagar cerca de 126% de dividendo sobre o seu lucro e pagou no ano de 2019 108% sobre o seu lucro. Então é um lucro assim bem interessante, que ela paga bastante dividendo, né? A gente tem que entender que por um lado a empresa paga muito dividendo, ela vai digamos, ter um crescimento muito menor na sua cotação, porque ela distribui muito dividendo ao seu acionista. Então a gente revê aqui que ainda assim ela teve um crescimento ok, mas não foi um crescimento tão grande igual ao mercado, né? Ela teve um crescimento bem pequeno em relação ao mercado por inteiro, então ela cresceu bem pouco a cotação, né? Ainda assim subindo de 18 a 32 reais, teve um crescimento bem pequeno em relação ao mercado, porque ela distribui muito dividendo, né? Uma empresa em geral distribui pouco dividendo, distribui bastante dividendo, então ela tem um crescimento menor do que a média do mercado, então a gente tem que esperar isso da empresa, né? Então, uma avaliação final da empresa, eu dou uma nota de 8,3 de 10 para a empresa, tá? Uma empresa bem resiliente, uma empresa bem interessante no setor, mas não é uma empresa tão completa, eu acho que ela fica ali bem na média do mercado ainda assim, tá? Então conseguimos fazer a análise aqui faltando 8 segundos para terminar o tempo, né? Vou parar o cronômetro aqui e fazer algumas observações finais da empresa que a gente tem que entender sobre ela. É que ela é uma empresa, por distribuir muito dividendo, a gente não pode esperar um crescimento muito grande dessa cotação, né? Porque é um padrão inverso. Então, quando a empresa distribui muito dividendo, ela costuma não reter muito para crescimento, então a cotação não cresce muito. Então o acionista ele é mais remunerado pelo fator dividendo que a empresa paga, tá? Dividendo é o lucro que a empresa paga ao acionista. Já por outro lado, se a gente tem empresa que paga um pouco de dividendo, ela costuma crescer muito na sua cotação, ganhar mais mercado, né, e tudo mais. A Mahle, a Metal Leve, por ela já tem um mercado muito grande no Brasil, então ela tem um market share muito grande aqui no Brasil e ela está tentando ganhar alguma exportação para o exterior, ela já não consegue ganhar tanto mercado, né? Porque no exterior ainda tem as empresas que são do exterior, que trabalham lá dentro do país, então é bem difícil dela ganhar mercado, então ela já entende que o seu crescimento chegou num ápice bem interessante, ela não distribui tanto dividendo, então não retém tanto para crescimento e distribui mais dividendo, quer dizer, né? Então, e por um ponto a gente tem que entender que futuramente a empresa deve enfrentar alguns fatores de custo, tá? Por ela estar tentando se adaptar às novas tecnologias do mercado, como tecnologia para motor de carro esportivo, como tecnologia para motor de carro elétrico. Então isso deve gerar um custo bem interessante, bem grande para a empresa na questão de tecnologia e na questão de custo para poder fazer pesquisa para desenvolver esses componentes dos motores, né? Então a gente tem que tomar bem cuidado dessa empresa futuramente, mas ainda assim eu acho uma empresa bem interessante para você ter em carteira, se você quiser se expor ao setor de motores, tá? Assim como empresa como WEG, empresa que trabalha diretamente no setor, não só apenas no setor de primário, né, das peças, mas o setor secundário, o setor terciário, o setor primário. Eu acho que a Metal Leve ela é uma empresa bem interessante para você ter sim em carteira se quiser se expor ao setor de motores, tá bem? Então pelo vídeo de hoje foi isso, tá pessoal? Espero que tenham gostado. Acho que ficou bem interessante esse ponto de análise de empresa, acho que deu para vocês terem uma ideia como é que eu faço para analisar os pontos mais interessantes. E sem muito mais para falar, muito obrigado e até o próximo.